Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim de mercado olhando para o que está acontecendo lá na Bolsa de Chicago. Foi um dia negativo para as cotações, a soja perdendo aí de 5 a 7 pontos nos principais vencimentos. Não é nada muito significativo, mas enfim, a gente precisa entender o que está influenciando o mercado nesse momento. A gente teve aí momentos importantes de protagonismo aqui da América do Sul, que ajudaram os preços a subirem lá em Chicago, mas parece que esse protagonismo da América do Sul está ficando para trás. Vamos confirmar essa informação. Quem traz detalhes para a gente é o Luiz Fernando Gutierrez, lá da Safras e Mercado. Está aqui já o Luiz com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por mais uma vez nos ajudar a entender esse mercado. Luiz Fernando está lá em Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul. Luiz, como é que estão as coisas por aí antes da gente começar? E, obviamente, nossa solidariedade ao povo gaúcho mais uma vez, Luiz. Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. A situação é muito complicada aqui em Porto Alegre e região, Alex, né? Embora acho que o pior já passou, né? A gente está com o nosso rio, nosso lago Guaíba aqui subindo de novo, mas quem tinha que ser resgatado, eu acho que a maior parte já foi, né? Quem está em casa agora é porque não quer sair, a gente até entende, né? Questão de segurança do lar também. Mas a situação é muito complicada. A gente vai levar um bom tempo para se recuperar disso. Tem muita gente aqui em abrigos em Porto Alegre, na região. Então a gente vai precisar de um tempo aí, de muito auxílio, e de dinheiro também, né? Que também é importante para a gente poder acelerar esse processo. Mas, tirando isso, tudo bem comigo, tudo certo com a minha família e obrigado pela solidariedade. Muito bem. Luiz, vamos lá, vamos entender um pouquinho do mercado, né? Principalmente nesse dia de queda hoje em Chicago, de 5 a 7 pontos nos principais vencimentos. O que está acontecendo? Tem algum fator ou algum fundamento que justifique esse movimento? Por que parou de evoluir, Luiz? Bom, Alex, o que a gente teve, na verdade, né, nos últimos dias, ou em parte dos últimos dias aí, foi uma especulação, né, em Chicago. Chicago ganhou força em um ambiente ainda negativo. Chicago ganhou força, né, teve fôlego. Em cima, um pouco de notícias aqui do Rio Grande do Sul, especulação com relação a perdas no Rio Grande do Sul, perdas no Brasil, em decorrência disso. Também com relação à especulação com greves na Argentina, né? E também um pouquinho com o clima americano, que querendo ou não, nas últimas 2 semanas ele não foi tão favorável para o plantio. Então, se somou tudo isso e o mercado ganhou força, né? Só que o grande driver do mercado, né, nessa época do ano, ou a partir de agora, né, principalmente de maio, é a safra americana. É ela que é o grande fator aí que tende a mudar rumo de mercado daqui para frente, pelo menos até outubro, novembro, né, quando a gente vai começar a falar da nova safra sul-americana. E a verdade é que a safra norte-americana está andando bem, embora o plantio tenha andado um pouquinho mais lento, né, nas últimas 2 semanas, por algum excesso de umidade em alguns importantes estados produtores aí do cinturão americano. A gente não pode falar em problemas na safra americana, né? Os trabalhos de plantio continuam acima da média, muito próximo agora, né? Como diminuiu o ritmo, está praticamente igual à média das últimas 5 safras, mas é um ritmo satisfatório, né? Não dá para falar ainda em nada diferente de uma safra cheia nos Estados Unidos, né? Então, inclusive o USDA na semana passada trouxe um número, né? Inclusive acima do que a gente estava esperando, mas muito próximo, na verdade, né? Então, você está falando de uma safra ao redor de 121 milhões, o mercado, a média do mercado esperava por 120,5, ou seja, 500 mil a mais, mas é um indicativo de que o USDA também trabalha com uma ideia de safra cheia nos Estados Unidos e não tem por que ser diferente nesse momento. Lembrando, né, que ainda existe uma dúvida com relação à área americana. Nesse ponto é interessante a gente comentar, Alex, que a janela de plantio da soja é maior que a do milho nos Estados Unidos, né? Então, se daqui a pouco, se a gente continuar com um clima um pouco mais úmido por lá, é possível que, dentro da janela ideal, os americanos não consigam plantar toda a área de milho que eles estavam querendo plantar. E aí sobra mais área para soja, inclusive. Então, existem várias questões ainda para serem definidas, né? Mas a verdade é que a gente não pode trabalhar com nada diferente do que uma safra cheia nos Estados Unidos. E safra cheia nos Estados Unidos é maior produção, maior estoque americano, o que tende a pressionar preço. Então, o macro, ou o grande driver, que é a safra americana agora, continua sendo um fator negativo para Chicago. Então, após aquele período ali recente de especulações,
em cima disso que eu falei, né? A safra sul-americana, com problemas aqui no Rio Grande do Sul, com greves na Argentina e tudo mais, o mercado voltou a dar a devida atenção para a safra norte-americana, que é quem manda daqui para frente, e voltou a trabalhar em níveis um pouco mais baixos de Chicago. Ô, Luiz, você falou aí dessa preocupação com o clima nos Estados Unidos nas últimas 2 semanas. A gente acompanhou aqui no Notícias Agrícolas bastante chuva que ocasionou um pequeno atraso, né, Luiz? Não dá para dizer que está muito atrasado, mas houve um pequeno atraso aí no plantio. E você falou desse problema para o milho, principalmente. O milho falta muito ainda para ser plantado e, no caso, a soja estaria apta a tomar essa área de milho caso a janela fosse encurtada? É um pouco cedo para falar ainda, né, que o milho vai atrasar a ponto de não conseguir ser plantado as áreas, mas o milho naturalmente está mais avançado. Ele começa o plantio antes, né, e ele costuma avançar um pouco mais rápido. Mas praticamente metade da área do milho está plantada. Ainda existe tempo hábil para plantar tudo, é claro que sim, né, obviamente vai depender do clima aí nas próximas semanas. Mas eventualmente, se a gente tiver atrasos um pouco maiores no milho que levem, né, aquele ponto de corte ali, principalmente com relação a seguro nos Estados Unidos, né, porque plantando fora da janela ideal, o produtor americano não está mais coberto pelo seguro, pode sim que abra espaço para a soja roubar essas áreas que não foram plantadas com milho. Não é o que a gente está apostando agora, é importante dizer, mas existe a possibilidade. Cada semana que a gente atrasa de plantio de milho é uma chance maior da gente ter áreas de milho migrando para soja, tá? Então é isso, não dá para falar que isso vai acontecer ainda, mas é um ponto de atenção, tá? E a gente lembra, a janela de soja é maior que a de milho. Então, se o produtor americano, né, que é o produtor que tem que escolher entre soja e milho, ele não conseguir plantar toda a sua área de milho, ele tem uma chance grande de migrar para a soja. Então, é uma possibilidade aí que a cada semana que vai atrasando o plantio, vai crescendo. Ô Luiz, hoje a gente teve também aquela repercussão das decisões lá nos Estados Unidos sobre o óleo de soja, o óleo de cozinha, né? Importado da China, óleo de cozinha usado, importado da China pelos Estados Unidos. Até que ponto isso influenciou ou pode continuar influenciando na formação de preços do óleo e, consequentemente, respingando aí no grão? Ele influencia, Alex, mas eu diria que não é tanto, tá? Até porque é o seguinte, que a gente tem que ter atenção com relação ao complexo soja americano, é que o esmagamento tem crescido nos Estados Unidos, só que as exportações de óleo têm caído muito, estão muito abaixo do que a gente via em anos anteriores, né? Então quer dizer que está sobrando óleo de soja nos Estados Unidos. Então eu acho que essa questão envolvendo importação ela tem um potencial muito pequeno para mexer com o mercado de óleo. O que pesa mesmo é a gente analisar o mercado interno americano no sentido de esmagamento e a exportação americana de óleo que está caindo. Então, de uma forma geral, né, é isso que pesa no mercado, é o excesso de óleo, digamos assim, ou a sobra, porque as exportações americanas não estão conseguindo avançar no mercado internacional, né, seja pelo Brasil, seja pela Argentina, principalmente, que estava retomando essa parcela perdida nos últimos anos, né. Mas eu diria que esse é o principal ponto e não tanto essa questão eu vendo principalmente óleo de cozinha, que é uma coisa, né, pequena nesse universo aí, mas é algo que obviamente a gente tem que ficar atento aí, principalmente com possíveis mudanças dos mandatos de biodiesel e tudo mais nos Estados Unidos. Mas nesse momento eu diria que é algo bastante pontual, tá, Alex? Eu acho que o principal que pesa aí, nesse caso específico do óleo de soja, é o estoque americano que está maior por exportações menores nos Estados Unidos. Muito bom. Luiz, vamos então analisar o que está acontecendo no Brasil. Obviamente que os preços aqui em reais eles acabaram surfando nesse movimento de alta lá em Chicago, mudando inclusive o patamar de preços praticados por aqui, certo? Certo, certo. Nos últimos 10 dias, tá? A gente pode dizer que o preço melhorou aí 5, 6, 7 reais em algumas praças do Brasil, né? Muito em cima das questões envolvendo essa especulação de Chicago, também prêmios melhorando em alguns momentos, né? E a gente tem uma tendência de prêmio continuar melhorando aí no segundo semestre no Brasil, principalmente agora com uma menor oferta, né? Ainda menor, né? Somando perdas do centro-norte brasileiro com agora as perdas do Rio Grande do Sul, que ainda a gente tem dúvidas com relação a isso, mas que vão haver perdas, vão, né? A gente vai ter que cortar a safra brasileira, então provavelmente o USA vai ter que cortar também, eu acho que é inevitável isso, talvez no relatório de junho já. Então os preços melhoraram, né, nesses últimos 10 dias. Obviamente que na sessão de hoje, por exemplo,
a gente já viu uma acomodação, a gente já teve preços um pouco mais baixos, mas ainda assim esses preços continuam acima do que a gente via há 11, 14 dias atrás, vamos lá, há 2 semanas atrás, antes desse movimento mais positivo. Então hoje foi uma sessão um pouco mais negativa, né, na formação dos preços, os produtores acabaram se retraindo, mas nas sessões anteriores, quando a gente teve esse movimento mais acentuado de melhora, os produtores voltaram a se interessar pelo mercado e aproveitaram aí esses patamares um pouco mais elevados aí que a gente viu. Muito bem. Você citou aí a questão das perdas no Rio Grande do Sul. Obviamente, né, por motivos óbvios, não dá para quantificar ainda, tem muita área alagada, a gente não sabe ainda direito o que aconteceu em termos de perdas, mas as perdas vão muito além de áreas alagadas, né, Luiz? Tem silos, tem o problema da logística, enfim. Você acha que até quando ou até quanto isso pode impactar, principalmente na adição de preços para a soja aí? Bom, Alex, como eu falei, ainda é difícil da gente quantificar, né? Qualquer número dito agora é um número preliminar, né? O que a gente está falando e continua falando desde a semana passada, né, é que, olhando a área que tinha para ser colhida ainda, né, a gente estima, ou estimava, ou continua estimando, na verdade, que em torno de 5 milhões de toneladas de soja estão em risco. Não quer dizer que a gente já perdeu 5 milhões, só quer dizer que pelo tamanho da área que tinha que ser colhida, que era mais ou menos 25% da área gaúcha, mais ou menos 5 milhões de toneladas estariam em risco, né? Não foram todas elas que foram afetadas, é óbvio, né? Até porque se a gente for olhar, a colheita estava mais atrasada, ou está mais atrasada no sul do estado, e o sul do estado foi um pouco menos afetado, né? Acho que o grande problema aí das chuvas foi na região central, no norte do estado, que são regiões que plantam mais, inclusive, mas que já tinham aí 90, 95% das áreas colhidas. Nessas regiões mais ao norte, a gente tem esse problema que tu comentou, né? Que são silos que já tinham soja colhida, armazenada, que também foram afetados. Tá, é mais difícil ainda, inclusive, né, de estimar essas perdas, porque é bastante coisa, né? Ou são várias áreas, na verdade, que tem que ser analisadas. Mas eu acho que o grosso ainda estava no campo, tá, Alex? A grande parte, né, dos cortes que a gente vai ter que fazer são de áreas que foram perdidas aí, que não foram colhidas ou foram colhidas com uma umidade elevada, com perda de produtividade, com grãos avariados e tudo mais. Mas também a gente vai ter que somar essas perdas de silos, né? E a gente pode usar como exemplo aqui do lado de Porto Alegre, né, na região de Canoas, ali tem uma grande empresa esmagadora brasileira que sofreu, que foi inundada, né? Se Sim. perdeu bastante volume de soja ali. Então a gente vai ter que colocar na conta também, mas ainda assim é um pouco cedo para a gente quantificar isso, seja das perdas no campo, seja das perdas de soja armazenada. Mas eu não tenho muita dúvida com relação a que o grande volume perdido estava no campo, né? Não foi, as perdas nos silos não foram tão extensas quanto as perdas do campo. Mas ainda é um pouquinho cedo, tá, Alex? Então a gente É. fala que 5 milhões estão em risco, mas a gente precisa de alguns dias ou até semanas para chegar num número um pouco mais assertivo, digamos assim, e é muito provável que a gente vá, daqui a pouco, na próxima semana, trazer um número que mais à frente pode ser ajustado, né? Eu acho que tá muito difícil ainda de chegar nesse número, então acho que faz sentido a gente ir ajustando nas próximas semanas aí, à medida que a realidade for aparecendo. Muito bem. Luiz, quais são as tendências para os preços, tanto lá em Chicago quanto aqui no Brasil? Chicago, você vê a possibilidade de continuidade de alta ou a tendência agora já é mais negativa para os preços? Eu acho que para o mercado em Chicago ganhar algum fôlego, a gente vai ter que ter problemas na safra americana. Eventualmente, daqui a pouco se usa, né, reduzir a safra brasileira aí, sei lá, em 4, 5 milhões, seja principalmente pelas perdas no Rio Grande do Sul, eu não sei que números eles vão trazer. Pode ser que o mercado até tenha algum fôlego de curto prazo, tá? Mas nada que mude a cara do mercado para o segundo semestre. Então, né, como a gente já está em maio, está acabando aí, está se aproximando aí 1 mês e meio praticamente para acabar o primeiro semestre, a gente já tem que olhar para o segundo, né? E no segundo, eu entendo que a gente só vai ter um movimento positivo ou uma mudança de rumo, né, se a gente tiver algum problema na safra americana. Então, o mercado está demonstrando aí que $12 por bushel hoje é um patamar de equilíbrio, tá? Mas em se confirmando, né, à medida que a gente for se aproximando da colheita americana e em se confirmando uma produção desse tamanho de 121, caso de fato se confirme, a tendência é Chicago perder força. Nesse meio do caminho, é óbvio, tem o clima americano,
né, e eventuais problemas climáticos que possam trazer problemas na produção americana, naturalmente podem trazer força para Chicago e, inclusive, mudar o rumo de Chicago. Daqui a pouco, safra americana não é 121, teve problemas, é 115, mercado pode ganhar força. Então, daqui para frente vai depender basicamente do tamanho da safra americana. Eu acho que qualquer fôlego de curto prazo aí em cima de especulação, ele é pontual, né? Pode ocorrer ainda em cima da América do Sul, inclusive, mas ele é pontual. Com relação a preços no Brasil, Alex, e aí já respondendo também o final da pergunta anterior, né, que era com relação ao quanto esse problema no Rio Grande do Sul poderia trazer aí, né, de valorização para o preço, enfim. É, essa menor oferta brasileira, tá, somando aí perdas do Centro-Norte, que a gente perdeu aí, né, já é inegável dizer que a gente perdeu de 10 a 15 milhões nesse ano no Centro-Norte brasileiro de toneladas. Agora, somando a isso as perdas no Rio Grande do Sul, que a gente ainda não sabe quanto vai ser, mas a gente estima aí de até 5 milhões, a gente vai ter uma oferta bem menor no Brasil, né, do que a gente estava esperando. E querendo ou não, a gente vai ter menos oferta disponível para o final do ano, quando a gente tem, né, ou para o segundo semestre, quando a gente tem uma briga maior pelo restante da soja no Brasil, né, briga entre exportador e mercado interno. E essa briga costuma trazer um ambiente positivo para prêmio. Como a gente tem menor oferta no Brasil nesse ano, inclusive a gente está cortando exportação, né? Já não vamos exportar recorde, porque a gente não tem como exportar recorde. Agora, o que a gente cortar do Rio Grande do Sul, a gente vai ter que tirar da exportação brasileira. Então, o quadro de oferta e demanda brasileiro, com essas perdas do Sul, somadas às perdas do Centro-Norte, ele está mais apertado, né? Ou os estoques estão mais apertados. E estoque apertado significa prêmios melhores, e prêmios melhores costumam trazer um ambiente mais positivo para preço. Então eu entendo que, mesmo que Chicago ceda um pouco mais à frente, aí vai depender também da safra americana, eu acho que mesmo assim a gente vai ter um ambiente de firmeza para os preços brasileiros no segundo semestre. Obviamente a gente vai ter que cuidar da questão cambial, né? Mas trabalhando com câmbio aí 5, 5 e pouco, a gente deve ter um ambiente mais favorável para os preços do mercado interno brasileiro, principalmente pela provável elevação dos prêmios, né? Dentro disso que eu falei, dessa disputa pela soja restante no Brasil. Então, eu acho que o quadro para o segundo semestre nos preços brasileiros é melhor que o quadro do primeiro semestre. Então, a gente pode ter um ambiente mais positivo aí à frente. Bom, mas diante dessa sua análise, espera mais um pouquinho para negociar então quem tem soja ainda, Luiz? Olha, Alex, quem está capitalizado, quem consegue segurar para apostar um pouco mais no segundo semestre, eu acho que é uma estratégia interessante, tá? Que agora o ambiente está um pouco diferente do que estava lá no início do ano, quando a gente ainda tinha uma previsão de safra maior e tudo mais. Então, obviamente, quem for fazer isso tem que saber dos riscos, né, da especulação. A gente tem o mercado climático, a gente tem uma safra americana que pode ser cheia, então tem que entender isso. Mas, de uma forma geral, acho que pelo menos via prêmio ele vai ter um ambiente um pouco melhor. Então pode ser uma estratégia um pouco mais acertada assim. É boa você dizer isso, porque às vezes o prêmio puxa, mas Chicago e dólar tomam, né? E os dois fatores contra o prêmio pode manter aí pelo menos um 0-0, sei lá. Exatamente, pode compensar alguma disparada do prêmio, né? Então, principalmente a questão cambial, tá? Que ajudou agora recentemente, é uma questão bem sensível aí, é muito difícil a gente prever dólar, né? Depende de várias variáveis aí. Obviamente, se a gente trabalhar com um câmbio que daqui a pouco não é mais 5, é 4,70, 4,80, eu não apostaria nisso, acho difícil, tá? O câmbio perder, né? O real ganhar muita força frente ao dólar. A gente teria que trabalhar com um ambiente um pouco mais negativo, né? Mas eu acho que o câmbio a gente pode trabalhar com esses 5 de média, tá? Para frente. Chicago um pouco mais fraco, prêmios um pouco mais fortes. Então eu acho que, somando essas três variáveis, a gente deve ter um ambiente um pouquinho melhor, mas o produtor tem que entender o risco que é, né, de deixar Chicago aberto aí, porque se a safra americana for grande, Chicago deve rumar aos US$ 11 por bushel, ou quem sabe até menos. Muito bem. O Samuel Aguiar faz uma pergunta aqui para você, Luiz. Luiz, boa tarde. Você sempre comenta sobre hedge na soja. Pensando em safra 25 e caso agora em junho os preços subam por conta da safra americana, qual mês fazer uma put, por exemplo, novembro, janeiro, março ou maio? Eu acho que de março a maio faz mais sentido, né? Porque de março a maio a gente costuma ter a pressão de entrada aqui de safra no Brasil, e é quando a gente tem os piores preços, digamos assim, né? De fevereiro a maio. Então, eu acho que faz sentido ele trabalhar com safra nova, trabalhando com os contratos aí de março 25,
o maio 25. Para evitar uma pressão de preço lá adiante, garantindo o preço que, que lhe dê renda, né, Luiz, no final das contas, né? Exatamente, ele tem que estar com a conta na ponta do lápis, né, Alex? Porque se ele utilizar o contrato novembro, ele ainda vai pegar a safra velha brasileira, né? Então vai pegar o restante aí da safra disponível, ele não vai estar se protegendo para a safra nova. Lembrando que safra nova está tudo em aberto, né? A gente, né, provavelmente vai ter uma tendência de elevação de ar no Brasil de novo, tá? Ainda não é certo isso, mas é o ritmo que a gente vem caminhando nos últimos 20 e poucos anos aí. O USDA A veio gente tem uma com produção de 170 milhões, e 169, né? faz sentido, Alex. A gente já colheria 165 nesse ano, ou até mais, 167 ou até 170, quem sabe, se a gente trabalhasse com produtividades elevadas em todos os estados. Então, o número do USA faz sentido, né? A gente pode se aproximar de 170 e 170 é uma baita de uma safra, se confirmada, obviamente. E aí não tem preço que segure uma safra desse tamanho, né? Então, o produtor tem que entender isso. Então, eu acho que faz sentido ele se proteger para a safra nova, sim, utilizando esses mecanismos, né? Principalmente as opções aí, com os contratos de março a maio de 2025. Muito bom. Obrigado, Samuel, pela participação. Aliás, pessoal que está com a gente pelo chat do YouTube, nosso muito obrigado. Não se esqueçam de fazer a inscrição no canal do Notícias Agrícolas. Não se esqueça de deixar o seu like e também de acionar o sininho ali para que você possa, sempre que tiver novidade no ar, você seja informado aí para acompanhar. E Luiz, quer deixar as suas redes sociais, enfim, pessoal, onde encontrar você e o pessoal de Safras? No Instagram, @safrasmercado e @lfgrock, com QUE. Também está no LinkedIn lá, no Facebook, tem as páginas de Safras e Mercado, também é só nos seguir por lá. Muito bom. Tá aí então, você que nos acompanha, muito obrigado. Luiz Fernando Gutierrez, prazer ter você aqui. A gente vai se falando e qualquer novidade, conta aqui pra gente. Volte sempre, Luiz. Obrigado pelo convite mais uma vez, Alex. Um abraço. Abraço, até a próxima. Tá aí Luiz Fernando Gutierrez, Safras e Mercado, com a gente trazendo as informações do mercado. Luiz acha que a gente tem aí uma safra muito focada no que vai acontecer lá nos Estados Unidos. E até agora a safra vem vindo bem e as apostas são de safra cheia por lá. Safra cheia por lá pode pressionar as cotações em Chicago, perdendo, portanto, esse valor dos $12 ou acima dos $12 que a gente está vendo aí sendo praticado lá na Bolsa de Chicago. Aqui no Brasil, o Luiz acha que por conta das perdas a gente pode ter uma compensação de prêmios principalmente e que para o segundo semestre vai ter uma disputa maior aí pela soja que está na mão do produtor. Bom, antes de encerrar, deixa eu passar para vocês como estão os números de fechamento da soja lá na Bolsa de Chicago. Vamos ver? Olha aí, a soja para julho, $12,14 por bushel, perdeu 5 pontos. O agosto, 12,18, perdeu 5 pontos mais 25. O setembro, 12,05, perdeu 7 pontos. O novembro, 12,05, também perdendo 7 pontos mais 25. Vamos ver o milho. Milho para maio, $4,53 por bushel, perdendo 4 pontos mais 75. Para julho, 4,67, perdendo 5 pontos. Para setembro, $4,78 por bushel, 3 pontos mais 75 de queda. Dezembro, 4,91, perdendo 2 pontinhos de baixa. Vamos ver o trigo. Para julho, $6,72 por bushel, perdendo 14 pontos e meio, devolvendo parte dos ganhos aí realizados nos últimos dias. Setembro, $6,93 por bushel, 13 pontos mais 25 de queda. Dezembro, 7,17, queda de 11 pontos mais 25. E o março de 25, já aparecendo na tela, $7,35 por bushel, queda de 8 pontos mais 75. Tá aí, são os números já de fechamento do mercado. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.